Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos, que a luz do Mestre Jesus nos envolva a todos, para que possamos abrir nossas mentes e os nossos corações para as reflexões que faremos. Agradeço a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui reunidos em seu nome, a Jesus, nosso Mestre, por todos os seus ensinamentos e ao meu querido mentor pelo auxílio no preparo desta palestra. Agradeço também a esta Casa de Amor e a sua direção, pela confiança e pela oportunidade de aprendizado ao preparar um tema tão interessante que faz parte do 39º Simpósio Espírita, comemorativo aos 169 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, cujo tema central é Nossa Vida no Mundo Espiritual. Hoje refletiremos sobre a vida no mundo espiritual, falando um pouco sobre as atividades, percepções e pensamentos. Os princípios fundamentais da doutrina espírita são a existência de Deus, definido como a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, a imortalidade da alma, onde o espírito sobrevive à morte do corpo físico, a pluralidade das existências, para que ele possa aprender, evoluir, reparar erros do passado, a pluralidade dos mundos habitados, onde cada espírito permanecerá, a depender do estágio evolutivo em que se encontre, e a comunicabilidade dos espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Essa compreensão da pluralidade das existências e dos mundos habitados nos convida a expandir a visão, retirando o véu do que chamamos de morte ou desencarne, entendendo que aquilo que chamamos de fim é, na verdade, apenas uma mudança de estado, uma transformação. Em realidade, a morte do corpo se caracteriza unicamente como um fenômeno biológico. Termina a matéria, mas como espírito que somos, continuamos vivos. Somos espíritos imortais e continuamos a nossa jornada, levando tudo o que construímos e aprendemos. Somos destinados ao progresso infinito rumo à perfeição. Nossa vida prossegue, continuamos sendo nós mesmos, com nossas virtudes, nossas imperfeições, nossas dificuldades, nossas conquistas, nossos afetos e nossos entendimentos, mas com algumas diferenças de percepção, de trabalho, né, que nós vamos ver em seguida. A vida no mundo espiritual é a nossa verdadeira existência. Quando encarnados na Terra, apenas estamos tendo uma passagem breve nessa escola, para que possamos nos aperfeiçoar. Assim, já encarnamos e desencarnamos inúmeras vezes e vamos ainda encarnar e desencarnar outras tantas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus já nos dava ideia da existência do mundo espiritual ao dizer no 2º capítulo: meu reino não é deste mundo, quando claramente se referia à vida futura como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. O mestre queria ensinar que o que for plantado na vida material será colhido na vida espiritual. Sem a vida futura, a maior parte dos seus ensinamentos não teria razão de ser. Mas adequando seus ensinamentos ao estado dos homens da época, Jesus evitou lhes dar esclarecimento completo, porque eles não teriam compreendido. Limitou-se a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual todos estaríamos subordinados. O Espiritismo veio completar o que Jesus ensinou, quando os homens se mostraram maduros para compreender, e assim a vida futura deixou de ser hipótese e passou a ser uma realidade. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus novamente fala sobre a existência da vida espiritual, ao dizer: há muitas moradas na casa do meu Pai, onde a casa do Pai é o universo e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos estações apropriadas ao seu adiantamento.
No capítulo 4, Jesus ensina que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, falando sobre a reencarnação após a morte corporal e a importância da contínua evolução até nos tornarmos espíritos puros. Então, se viemos e voltaremos para a vida no mundo espiritual, como será a nossa vida, então, após o desencarne? Como serão os nossos pensamentos lá, as nossas percepções e quais as atividades que teremos na vida espiritual? É sobre isso que vamos refletir. A coleção de livros A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, um médico que desencarnou em meados da década de 30, composta por 13 livros, é focada no estudo da vida após a morte e nos dá uma ótima ideia de como vivem os espíritos. Embora notícias semelhantes já existissem em algumas outras obras espiritualistas anteriores, foi Nosso Lar o primeiro livro desta coleção a abrir as portas, efetivamente, a uma nova visão da realidade espiritual, revelando em pormenores algumas características da vida dos espíritos que vivem na colônia ou na cidade espiritual, cujo nome é Nosso Lar, e para onde ele próprio, André Luiz, foi encaminhado depois de um período de recuperação após o seu desencarne. Como já vimos em aulas anteriores desse simpósio, o mundo espiritual é composto por várias esferas e, de acordo com a evolução, o espírito é destinado e acolhido no ambiente com o qual melhor se afiniza. André nos explica que na vida espiritual o pensamento é a forma de comunicação e a linguagem universal, e que a criação mental é quase tudo na vida dos espíritos. A mente é livre e funciona como um livro aberto. Os pensamentos são transparentes, não podem ser ocultados e são imediatamente percebidos por outros espíritos, o que facilita a comunicação direta pela afinidade vibratória. Com a força do pensamento e da vontade, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, gerando imagens e cores. Quanto mais puro o pensamento, mais luminoso. Moldando paisagens, casas, vestimentas, moldando inclusive o ambiente, criando realidades que reflitam o estado de consciência e a vibração moral de cada espírito. No capítulo 37 do livro Nosso Lar, encontramos que o pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele, transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Segundo o livro Universo e Vida, o pensamento é uma radiação da mente espiritual, dotada de ponderabilidade e de propriedades quimioeletromagnéticas, sendo também considerada como a mais poderosa das usinas geradoras de força eletromagnética captadas e emitidas pela mente. Por ser energia radiante, pode se propagar, inclusive, por muito longas distâncias. De acordo com a intensidade vibratória, o pensamento forma partículas, que são as forma-pensamentos, né? Que acho que vocês já ouviram falar. Que pode, a depender das boas ou más intenções no pensar. Quando essas partículas se agrupam por afinidade vibracional, que vem através das criações mentais, e são elaboradas com matéria fluídica, elas se assemelham a projeções tridimensionais que expressam as características do pensamento de quem as emitiu. As formas pensamento formam a chamada psicosfera, ou corrente mental que moldam o corpo fluídico. Estamos todos envoltos pelo fluido cósmico universal. A harmonia e o equilíbrio de cada um podem moldar o nosso próprio corpo fluídico, né, o corpo do próprio espírito, além de influenciar a harmonia e o equilíbrio dos outros e do ambiente em que vivemos. Além disso, o pensamento é força viva e criadora, nos influencia e influencia os nossos semelhantes, tanto para o bem quanto para o mal.
Atua em nós mesmos, gerando palavras e ações, e assim construímos dia a dia o nosso presente e também o nosso futuro. Ainda no livro Nosso Lar, aprendemos que o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno de nós, possuindo propriedades elétricas que o homem comum está bem longe de imaginar. Preocupações e angústias desnecessárias, criações mentais negativas, por sua vez, geram desequilíbrio interior, promovendo, inclusive, doenças físicas. Espíritos com pensamentos e sentimentos semelhantes se agrupam. Pensamentos elevados atraem bons espíritos, enquanto pensamentos inferiores, além de criarem ambientes pesados, nos conectam a espíritos perturbados e sem equilíbrio. Mas a boa notícia é que o pensamento sofre ação tanto das nossas emoções, das nossas paixões, dos nossos sentimentos, mas da nossa razão. Então, é sempre possível exercer controle sobre o que pensamos, mediante algum aprendizado e treinamento. A nossa vontade desempenha uma função de grande importância, pois é considerada a guardiã de todas as nossas ações mentais. É o impulso interior que nos motiva a agir, é uma força poderosa que nos impulsiona para alcançarmos os nossos objetivos e para conquistarmos os nossos sonhos. A nossa vontade funciona como um motor, dando direção, intensidade e efeito ao nosso pensamento, que, quando persistente, acaba criando realidades duradouras. A vontade, certamente, é o que nos mantém firmes diante dos desafios, permitindo que o nosso pensamento se torne a base sólida para a construção de uma vida coerente com os nossos desejos mais autênticos, devendo sempre ser orientados pela moral de Jesus Cristo. É também a nossa vontade que nos permite superar obstáculos e que nos permite resistir a tentações. Ao educar nossos sentidos, somos capazes de nos desvencilhar das influências negativas e dos apelos do mundo material. Assim, podemos direcionar a nossa energia de forma consciente e construtiva. O correto alinhamento entre o pensamento, a emoção, a razão e a vontade caracteriza o nosso desenvolvimento espiritual, sendo o pensamento um reflexo fiel da evolução de cada um, moldando a sua própria casa interior, atraindo as companhias e movendo a vida. Entender que o pensamento move a vida implica reconhecer a responsabilidade e o poder que possuímos ao utilizar essa faculdade para orientar as nossas atitudes, contribuir para o nosso progresso pessoal e principalmente para a construção de um mundo melhor. No livro de Kardec, A Gênese, encontramos que os espíritos agem sobre os fluidos espirituais com a ajuda do pensamento e da vontade. Querer é poder. O pensamento e a vontade estão para o espírito como a mão está para o homem. Por todos esses motivos, devemos ter muita atenção na qualidade dos nossos pensamentos, para que sejam sempre repletos de conteúdos edificantes e para que possamos vibrar sempre em harmonia, desejando o bem de todos. Vejam que os nossos pensamentos são importantes nas nossas vidas quando encarnados e na nossa vida espiritual. E a nossa vontade consegue selecionar, digamos assim, quais pensamentos que devemos ter. Vejam que a nossa paz interior, a nossa felicidade ou infelicidade está nas nossas próprias mãos. E as percepções, como são no mundo espiritual? A percepção espiritual é a capacidade de sentir, interpretar e compreender realidades que transcendem o mundo físico e material, conectando o indivíduo ao divino e ao universo. É uma consciência interior que se desenvolve progressivamente, permitindo entender os propósitos mais profundos da nossa existência. Nós somos constituídos por 3 elementos: o espírito ou alma, quando estamos encarnados, que é o nosso princípio inteligente; o corpo, que é nosso envoltório material, que vai revestir o espírito temporariamente quando estamos encarnados; e o nosso perispírito,
que é o envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre o corpo e o espírito. Quando encarnados, o nosso corpo recebe as impressões exteriores e a transmite ao nosso espírito por intermédio do perispírito. As sensações e percepções estarão sensivelmente reduzidas. Estando o perispírito livre do julgo da matéria, né, do nosso corpo físico, após a morte, após o nosso desencarne, a nossa morte, ele passa a revelar propriedades mais sutis e muito mais ampliadas. O espírito percebe por todo o seu ser, de forma global e direta. A percepção passa a ser integral, vai bem além dos sentidos físicos. As sensações no mundo físico mobilizam as terminações sensoriais da pele, das mucosas, dos olhos, do nariz, da boca e dos ouvidos, de onde encaminham aos centros de processamento no cérebro pelos nossos nervos. Enquanto encarnado, o espírito é prisioneiro dos limites que lhe impõem os recursos do cérebro físico e do invólucro carnal. No espírito, quando já na vida espiritual, a alma e o perispírito trabalham com o concurso de uma outra fisiologia. Os órgãos sensoriais periféricos perdem a sua importância. O espírito não precisa de olhos para ver, nem de ouvidos para escutar. Tudo ocorre por efeito dos fluidos que se ligam ao perispírito, que detecta as vibrações que lhe são próprias. Assim, vemos e percebemos as intenções, sentimos as energias, percebemos verdades ocultas, tudo que está à nossa volta. A visão espiritual, por exemplo, vai bem além da forma e não há necessidade de luz externa para ver. A luz é emanada dos próprios seres e corresponde ao grau evolutivo e ao estado moral em que estão. O espírito percebe a essência das coisas, as vibrações energéticas e até as intenções ocultas. Os ambientes também são moldados pelo pensamento. Espíritos elevados percebem e moldam ambientes onde a harmonia e a beleza predominam. Em nosso lar, André Luiz relata que as paisagens possuíam cores muito mais vivas e que os espíritos percebiam nuances impossíveis de serem percebidas na matéria densa quando encarnados. Por outro lado, espíritos perturbados percebem e são envoltos pelas sombras e formas angustiantes que nada mais são do que o reflexo de si mesmo. Quanto à aparência física dos espíritos, a beleza está ligada à evolução moral e ao estado íntimo predominante. A ausência de beleza está ligada ao desequilíbrio interior. Não se trata da aparência, mas da essência de cada espírito. Quanto mais elevado o espírito, maior a sua capacidade de ajustar o seu perispírito. Além disso, muitas vezes o espírito se apresenta com uma aparência de vidas anteriores, da última encarnação, como um reflexo das suas fixações mentais. Em relação às vestes, nem todos os espíritos estão em condições evolutivas suficientes para plasmarem suas vestes perispirituais. Por isso, na literatura espírita, encontramos a menção de fábricas especializadas na confecção de vestimentas, utilizando substâncias fluídicas próprias do mundo espiritual. E será que existe na vida espiritual a percepção de calor, de frio, do cheiro de fumaça? Como o espírito já conhece todas essas sensações, a percepção ao nível espiritual mobiliza principalmente os recursos da memória. De fato, nem o frio e nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não se congela nem se queima. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja também exclusivamente moral, já que ele, por vezes, logo após o desencarne, se queixa de frio e calor. A dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, mas que é fruto da sua memória. Os sofrimentos são bem mais intensos na vida espiritual, mas o que mais aflige o espírito está relacionado às angústias morais, ao arrependimento, o remorso e a consciência do tempo e das oportunidades perdidas.
A consciência e a percepção da realidade na vida espiritual estão muito ampliadas. Quanto ao conhecimento, também se aprimora devido a um maior entendimento das verdades superiores. Ele vai muito além do que o conhecimento intelectual. O despertar dessa consciência interior frequentemente surge como um chamado, trazendo nova visão sobre o propósito da vida, sobre a importância de se ter paz e de buscar conexões autênticas. Joana de Ângeles nos ensina que a vida espiritual é um processo de despertar de consciências. O espírito passa a perceber com clareza a consequência dos seus atos, a lei de causa e efeito, o valor do amor ao próximo e da prática da caridade. Muitos relatam ao desencarnar que fazem uma revisão da própria vida, compreendendo seus equívocos e que desejam profundamente uma nova oportunidade de reparação. Mas nem todos percebem da mesma forma. Os espíritos inferiores se sentem confusos, estão em sofrimento e a percepção é baseada em ilusões. Já os espíritos mais elevados percebem com muita clareza e têm uma visão ampla da realidade. O mundo espiritual exterioriza o mundo interior. Quanto à percepção do espaço e do tempo, no mundo espiritual, o tempo não é cronológico e nem linear como o nosso, está ligado ao estado mental e ao estado de consciência. Pode parecer mais rápido ou mais lento, e geralmente os espíritos possuem uma noção bem mais ampla do tempo do que nós aqui encarnados. Quanto ao deslocamento no espaço, este também ocorre pelo pensamento, não havendo, em geral, necessidade de locomoção física, principalmente para os espíritos mais evoluídos. À medida que o espírito evolui, seu perispírito se torna mais sutil, mais desmaterializado, e com isso deixa de sofrer a ação da gravidade. Os espíritos superiores podem se locomover através de um processo chamado volitação, se deslocando no espaço em altas velocidades. A nível físico, não há barreira intransponível para o espírito, apenas a nível moral. A culpa, o apego às coisas terrenas, a falta de perdão, os pensamentos sem harmonia são as maiores algemas que dificultam a sua locomoção, por exemplo, para esferas mais superiores, mais avançadas. Por isso, há espíritos que ainda necessitam até de veículos, como, por exemplo, vemos o aerobus em Nosso Lar e o trem magnético no livro Alvorada Nova. Para transporte, para ser utilizado como transporte nas faixas espirituais mais próximas da Terra. A afinidade é que define onde o espírito pode estar. O espírito só acessa ambientes compatíveis com a sua vibração. Como podemos ver, não vamos para onde queremos na vida espiritual, só vamos para onde encontramos espíritos com os quais temos afinidade. Vamos falar um pouco agora sobre as atividades no mundo espiritual. Falar das atividades é compreender que a vida continua dinâmica, organizada e cheia de propósitos após o nosso desencarne. À luz da doutrina espírita, aprendemos que o espírito não permanece inativo. Ele vive, aprende, trabalha e evolui. Não temos aquele descanso em paz, como alguns pensam que ocorrerá conosco, né? Vamos trabalhar bastante. O trabalho é uma lei divina e universal, válida tanto para o plano físico quanto espiritual, bem como a Malu falou na mensagem no início. Assim como na vida material, cada espírito tem sua função e sua obrigação. Por ser educativo e regenerador, no plano espiritual, o trabalho é considerado uma bênção que permite o aprimoramento individual e universal e o bem comum. Então, não é como aqui, que a gente acha que o nosso trabalho é penoso. Lá a gente se sente vai se sentir abençoado quando tiver a oportunidade de trabalhar. Cada espírito trabalha conforme seu grau evolutivo e é designado a cumprir uma determinada tarefa. O espírito se adianta conforme desempenha as suas tarefas, e quanto mais evoluído, menos necessita de repouso para repor as suas energias. O ritmo de trabalho é bem acelerado,
pois a vida no mundo espiritual é rica em organizações complexas, como escolas, universidades, teatros, bibliotecas, postos de atendimento e hospitais. O lazer na espiritualidade tem sempre um objetivo superior. Os espíritos se reúnem para ouvir música com finalidade de elevação espiritual, para leitura, para assistirem palestras, para oração e para conversas edificantes, sempre com o propósito de se instruírem e de se aprimorarem. Aqui destacamos algumas oportunidades de trabalho na vida espiritual. Atividades de auxílio e socorro aos espíritos em sofrimentos. Algumas equipes atuam no resgate de espíritos no umbral. Outras estão dedicadas a acolher os recém-desencarnados e a tratar perturbações no perispírito, consolando e orientando aqueles que precisam. Além disso, no mundo espiritual, é muito importante o estudo e o aprendizado. Eles nunca cessam. Há escolas espirituais, grupos de estudos, grupos de orientação aos mentores, espíritos dedicados à pesquisa científica e ao aprofundamento de conhecimentos e habilidade. Segundo Joana de Ângeles, a evolução do espírito é um processo contínuo de educação. Outras atividades realizadas que podem ser realizadas na vida espiritual é assistência aos encarnados. Muitos espíritos trabalham diretamente inspirando boas ideias, intuindo decisões acertadas, auxiliando o progresso e amparando os encarnados em momentos difíceis. Emmanuel ensina que nós encarnados nunca estamos sozinhos, há sempre espíritos amigos a nos influenciar o pensamento e a nos intuir, principalmente durante a prece. Outras atividades voltadas aos encarnados são os passes e os tratamentos espirituais e a própria proteção em situações de risco. Ainda outra atividade importante é o planejamento reencarnatório, quando o espírito revê vidas passadas, reconhece erros e acertos e planeja novas experiências. Com auxílio de mentores, define provas necessárias para sua evolução. A reencarnação não é um acaso, é uma programação educativa. Outros espíritos exercem atividades elevadas nas artes, na cultura, na criação, no entretenimento educativo, promovendo música sublime, se ocupando de expressões artísticas e de criações mentais elevadas. A arte na espiritualidade expressa harmonia e eleva a consciência. Nem todos, porém, iniciam suas atividades ao desencarnar já em tarefas elevadas. Espíritos em sofrimentos passam por longos períodos de recuperação, quando farão reflexões profundas para que possam ter uma reeducação espiritual. Como podemos ver, ninguém está parado no universo. No mundo espiritual, todos têm um papel, todos trabalham, todos aprendem e todos evoluem. A vida é um crescimento contínuo. O trabalho é uma lei divina e uma fonte de evolução moral, além de intelectual. Assim, todos os espíritos têm uma função útil no universo. Para finalizar, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos considerar que a nossa evolução espiritual passa pela transformação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e, cada vez mais, da nossa vontade, força de fazer o bem através do nosso trabalho. Uma boa reunião a todos.